Olá para você! No vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre a dura crítica de Jesus para os escribas, os fariseus, os religiosos da época, né, que achavam que eram super uau, assim, super entendedores ali do evangelho, da palavra, e eram bem hipócritas. Eram muitos pecados ali que Jesus trouxe à tona, trouxe à luz. Você pode ver no vídeo de ontem. E o vídeo de hoje ele é uma continuação, eu diria que é uma continuação e uma consequência de quem age como os escribas e os fariseus. Eu quero falar sobre a volta de Jesus. É o tipo de assunto que pelo menos eu não tenho ouvido falar mais nas igrejas, pregar nas igrejas, na internet. Ninguém fala mais sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar, gente. Se você não sabe o que é isso, está chegando agora, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar e você vai entender e Deus vai falar no seu coração. Olá para você, eu sou a Jaque, esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Eu convido você a se inscrever nele, ativa aí as notificações para você não perder nenhum aviso. Esse canal ele foi feito para te motivar ali na leitura da palavra. Todo dia eu vou te lembrar isso. Você já leu sua Bíblia hoje? Todo dia esse aqui vai ser o meu papel, é minha missão, lembrar vocês de ler a sua Bíblia todos os dias. Ai, Jaque, mas não entendo, a Bíblia é muito difícil, é coisa só para teólogo. Não é. Esse canal ele existe até para desmistificar um pouco esse pensamento, porque se nós lermos a palavra de Deus todo dia, nem que seja só um pouquinho, pelo menos uma lição a gente tira ali para aplicar na nossa vida. E esse é o desafio, não é só a gente ler, mas a gente aplicar nem que seja uma lição ali na nossa vida, porque a Bíblia a longo prazo, ela transforma a vida da gente totalmente. Eu falo isso por experiência própria, eu tenho um vídeo, inclusive, testemunhos sobre leituras anteriores que eu já fiz, vou deixar aqui em cima para você ver. Então, esse canal, ele foi pensado para você. Você que às vezes é crente velho, tá lá trocentos anos na igreja, nunca leu a Bíblia, pode começar por aqui, vai te ajudar. Você está se achegando agora até Jesus, está conhecendo Jesus agora. Pode entrar nesse canal aqui que vai te ajudar também. A ideia é nós lermos um capítulo por dia, não mais que isso. E no final do vídeo eu faço comentários e comento de até lições que eu estou trazendo até para minha própria vida. E você vai tirar a lição que você vai aplicar na sua vida também. Antes da leitura de hoje, vamos fazer o que nós fazemos todos os dias, falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para o tema que Ele tem no nosso coração. Hoje a porção da palavra está bem interessante, bem importante, bem alerta e por isso nós precisamos da ajuda de Deus para entendermos o que Ele quer passar, transmitir para nós neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, mais uma vez aqui, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Peço ao Senhor que abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra, compreender, Senhor, e desperta o nosso espírito para o que o Senhor quer falar para nós. Senhor, nos transforma por inteiro, de dentro para fora, faça de nós pessoas assim, melhores, diferentes, transformadas e curadas, Pai. Que a sua palavra nos mude completamente. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, abençoe sua casa, sua família, tudo que ela tem. E eu peço ao Senhor que alcance o coração dela de um jeito que só o Senhor pode fazer, porque eu vou até um ponto, mas o Senhor vai mais além, mais no profundo do coração. E é isso que eu peço nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus hoje, pega lá a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24. O livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos falar sobre o sermão profético de Jesus, o princípio das dores, basicamente o fim do mundo. Basicamente o fim do mundo. Mas não se assuste, porque aqueles que estiverem em Cristo e vigilantes, vai ser um dia maravilhoso. Mas para quem não estiver, vai ser um dia bem difícil, bem tenebroso. E é isso que o texto vai explicar para a gente. E vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Vamos lá. Vem comigo, lê comigo. A palavra está escrita assim. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse:
Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção nisso, gente, no que o Senhor está dizendo. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar as suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho,
uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: o meu senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lembra que eu falei no começo do vídeo, o texto que eu li ontem, sobre Jesus bater de frente ali com a hipocrisia dos escribas, dos fariseus? Aqui ele está falando claramente como será o dia da volta dele, da volta de Jesus, que é o que não se prega mais nas igrejas hoje. E é interessante como o texto de Mateus ele termina, né? Ele fala assim: e lhe infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Então, olha como as coisas se ligam. É muito importante, gente. Eu creio que assim, o texto em si, para quem prestou atenção, ele já fala por si mesmo. Mas tem alguns pontos que eu queria destacar aqui. Por exemplo, alguma das coisas desse final dos tempos, o fim do mundo, né, como o próprio texto ele fala, são as guerras, rumores de guerras, as fomes. Tudo isso a gente já está vendo hoje em dia. Vocês estão vendo que assim, a Bíblia foi escrita há milhares de anos. E tudo que está escrito aqui, na época de Jesus, está acontecendo agora. Já vem acontecendo, inclusive, já há algum tempo. E é interessante, o Senhor está falando aqui sobre guerras, rumores de guerras, as nações se levantando uma contra a outra, né? Mas o versículo 10, ele me chamou muita atenção, o 10 e o 11. Aliás, o 10, 11 e o 12, ele fala sobre o abandono da fé, que as pessoas haveriam de trair e odiar umas às outras. Elas abandonariam a fé. O Senhor também está falando de falsos profetas. E o Senhor também está falando que por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos, não todos, mas de muitos, se esfriará. É o que a gente tem visto hoje. Quantas pessoas assim estão cada vez... Eu acho que não quantas, mas... muitas pessoas assim que a gente percebe que estão cada vez mais egoístas, as pessoas como um todo, elas não se preocupam mais com ninguém, elas não têm mais aquela empatia da dor do outro, né? É muito interessante quando a gente, até mesmo, às vezes vale até a gente se colocar num lugar, às vezes a gente tá com o coração mais endurecido, a gente começa a ver as coisas, tantas notícias ruins, principalmente assim quando a gente do meio cristão vê os escândalos com a igreja, a gente já cria aquela coisa assim dentro da gente pesada, né? Aquele ranço, né? Que quando a gente vai perceber, se a gente não vigiar, o nosso amor já se esfriou. A gente não quer mais saber de estar se voltando para o Senhor, a gente está abandonando a fé, a gente não quer mais saber da fé. Sabe? Então, gente, é muito interessante porque isso são sinais da volta de Jesus, do final dos tempos, né? E muitos outros aqui, nós falamos vários aqui. Tem outros também muito interessantes que o Senhor vai falando no versículo 24, que esse aqui para mim se não for o ápice, gente, eu acho que está sendo desses dias. Falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres. Às vezes a gente vai num lugar, a gente vê um milagre acontecendo, você pensa, nossa, uau, é Deus que está fazendo. E às vezes, assim, se a gente tiver um pouco de discernimento bíblico, aquele milagre não tem nada de Deus, gente. Quantos homens, quantas mulheres de Deus, inclusive eu fiz isso ontem, né? Quantos homens e quantas mulheres que se dizem ser de Deus vai lá e grita e chora e rodopia e faz um monte de coisa e faz um milagre em nome de Jesus e tal, e todo mundo acredita. Quando você vai ver, não tem nada de Cristo ali. É um falso profeta,
É o que a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu dizendo, é um falso Cristo, um falso profeta que realiza grandes sinais e milagres inclusive, para enganar até os escolhidos. É uma coisa tão assim bem feita, é uma coisa tão convincente, que se você não tiver o Espírito de Deus e o discernimento, você acredita. Você acaba acreditando que Deus está ali, e Deus não está ali, né? Então, assim, o Senhor, ele falando que, um outro ponto interessante, gente, também, ele falando que tudo isso vai se dar, a vinda, a volta de Jesus, tudo isso vai se dar como aconteceu nos dias de Noé. Os dias de Noé, não vou falar aqui para vocês, tá? Inclusive nas leituras anteriores, eu vou deixar em playlist aqui sobre a leitura do livro de Gênesis. Nós lemos o livro de Gênesis todinho e lá nós falamos de Noé. Que as pessoas, elas viviam como se nada fosse acontecer. Elas se casavam, davam em casamento, bebiam, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Até o dia que Noé entrou na arca. Deus falou para Noé construir uma arca que ele ia acabar com o mundo inteiro. Todo mundo achou que Noé era louco, mas ele foi lá obediente e ouviu a Deus e fez a bendita arca. Ele entrou na arca, veio o dilúvio. E é interessante que isso que aconteceu na época de Noé acontece hoje em dia, porque as pessoas estão vivendo as suas vidas, muitos crentes, inclusive, vivendo o evangelho sem Cristo, achando que Jesus nem vai mais voltar, tendo uma vida totalmente entregue ao pecado, uma vida totalmente com falta de temor, não tem mais temor das coisas de Deus, do que tudo isso representa, está vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar. E aqui a palavra do Senhor, ele dá esse exemplo de Noé, e ele dá o exemplo, inclusive, de um ladrão, né? A gente lendo aqui, né? Que a volta de Jesus vai ser no momento que ninguém espera. E aqui o Senhor, ele ainda usa o exemplo, falando, olha, se você soubesse que horas o ladrão viria na sua casa, você não ia proteger toda a sua casa, você não ia ficar atento? Pois vai ser assim a forma que Jesus vai vir. Ele vai vir no momento que ninguém espera. Ninguém espera. Então, gente, vamos assim ter isso no coração, sabe? Eu falo isso com muito temor e muita preocupação ao mesmo tempo. Essa palavra é para quem crê, né? Para quem crê na Bíblia, para quem é simpatizante da Bíblia, gosta da Bíblia. Eu creio, gente, que o Espírito de Deus, ele vai falar nos nossos corações nesses dias, para que a gente volte a ser um povo mais vigilante, um povo mais atento, porque tem muita distração no meio do povo de Deus, tem muita distração nos púlpitos, nas igrejas, prega-se sobre tudo, mas não se prega a Bíblia, sabe? É muita moda, são muitas frases de efeito, é muita neurolinguística, é tudo assim para encantar, mas não tem a palavra ali que confronta e que transforma. A Bíblia, gente, a gente pode ver aqui no livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele fez muitas coisas com o coração extremamente voltado ao próximo, compassivo em amor, compassivo em curar. Muitos foram curados ali, o Senhor ele alcançou. Mas quando Jesus teve que ir assim, pegar pesado mesmo, para falar com os religiosos, como eu disse ontem, para nos alertar de dias difíceis, como ele está fazendo agora, o Senhor não poupou palavras do que está por vir. Nós precisamos realmente, como crentes, como servos de Deus, sabe? Ou ainda que você não vá à igreja, ainda que você não se considere um crente, mas você é uma pessoa que crê em Deus, que crê em Deus. Se você crê no Deus vivo, você precisa crer no que está escrito aqui. Foram as palavras de Jesus, não foram as minhas palavras. Não são as palavras de outras pessoas. São as palavras de Jesus. Gente, é como o Senhor fala aqui, olha, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Ainda que as pessoas estejam falando assim, mas Jesus Cristo vai voltar daqui 7 anos, porque vai ter um cálculo, então daqui 1 ano e meio. Gente, o tempo, o dia e hora, nós acabamos de ler aqui, ninguém sabe. Mas só o Senhor, só o Deus Pai que está no céu.
Então, se ninguém sabe, e Jesus diz pra gente que ninguém sabe, por que a gente está querendo tentar descobrir uma coisa que só Deus sabe? Não cabe a nós tentar descobrir, fazer jogo de adivinhar que dia que Jesus vai voltar. O nosso papel aqui é vigiar e orar, porque esse dia vai chegar. E quem estiver preparado vai ser um dia lindo, maravilhoso, que vai ser o encontro dos santos com Jesus. Mas aqueles que tiverem, não estando nem aí, tratando isso com desdém, igual aconteceu nos dias de Noé, para essas pessoas, para os hipócritas, gente, o negócio vai ser pesado. E Jesus disse aqui, tá bom? Quando eu terminar esse vídeo aqui, eu convido você a ler de novo a sua Bíblia na sua casa, leia em qualquer momento, leia à noite antes de dormir, a hora que você quiser. Leia de novo e deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E se você não entender nada, pede a Deus sabedoria. E se Deus falar com você, ou se você sentiu algo no seu coração, escreve aqui nos comentários também para que a gente possa aprender com você, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.